Há cerca de 60 dias eu fiz um vídeo mostrando a septoplastia, cirurgia ficou lindona e hoje, dia 27 de setembro, é hora de fazer o quê? De mostrar o pós-operatório. Seja bem-vindo ao Estereoscopia BR. Esse é um vídeo muito importante em que, rapidamente, não tem muita enrolação, eu vou mostrar a importância do second look da estereoscopia em casos em que há uma incidência maior de formação de sinéquia. Então esse vídeo é muito importante, tanto para o estereoscopista que quer entender por que a gente faz estereoscopia depois da cirurgia, mas também é um vídeo fundamental para pacientes que às vezes não conseguem entender e gera às vezes até um pouco de desconfiança se o médico não orienta isso antes de fazer uma estereoscopia depois de algum tempo. Essa data ficou perfeita, o ideal é a gente repetir 30 a 90 dias após para evitar a formação de sinéquia. E quais são os casos que a gente vai fazer isso? Funciona muito bem quando a gente tira miomas na parede posterior e anterior, e miomas que às vezes estavam na parte do orifício interno, no istmo, em que na hora que o útero encosta uma parede com a outra, pode acabar formando aderência, que são as sinéquias uterinas. Quais outros casos? A própria, quando tinha sinéquia antiga também, então a gente tira a sinéquia antiga, fibrosa, com músculo, quando ele gruda pode formar de novo, então a gente pode repetir uma nova estereoscopia. E no nosso caso de septo, a indicação foi bem legal. Vocês vão ver que vai formar ainda uma sinéquiazinha bem delicadinha, mas a gente consegue resolver. Então é bem legal para vocês verem o resultado e vai ficar nota 10 para o paciente. Vamos lá para o vídeo. Então vou começar aqui com a estereoscopia. Isso aqui pode ser feito em ambiente ambulatorial, nesse caso a paciente estava no centro cirúrgico por opção dela. Então, com o set de Betoque, identifiquei bem na entradinha, tá? Vou dar um pause aqui. Se por acaso você não lembra dessa cirurgia, o videozinho tá lá, vou deixar o card aqui em cima, vai lá e dá uma olhada e vocês vão ver que essa entrada aqui onde formou a sinéquia foi bem no comecinho do septo, era um septo que ia até o terço distal aqui do colo, tá? Então dá pra gente ver aqui, por exemplo, que não tem ainda aqui na setinha, não tem formação de vaso, é uma sinéquia bem frouxa, bem tranquila, em que poderia até ter sido desfeita com a rotação do equipamento. Então, acabei entrando um pouquinho, optei por fazer com a tesourinha para ficar mais bonito, eu já estava desmanchando, vou parar de novo, dá para perceber que não tem vascularização, e essa é a importância desse período dos 30 a 90 dias. Posso fazer com mais tempo? Pode. Só que a partir de 90 dias pode começar a formar fibrose, pode começar a formar vaso, pode formar músculo. E essa formação dessas outras estruturas podem dificultar a gente soltar a aderência. E sinéquia é uma complicação bem importante, difícil diagnóstico, muitas vezes não tem sintoma e para o desejo dessa paciente, que é um desejo reprodutivo, é fundamental que a cavidade esteja bonitinha aí, sem a sinéquia. Então eu vou soltar aqui de novo, tá? Então ó, já está quase soltando aqui. Eu optei por entrar com a tesoura, que é uma opção, podia entrar com uma ponteira mono bipolar, ou se não, o laser também, ou ainda rodando só às vezes o equipamento, a gente consegue soltar essa sinéquia. E a importância desse período é o seguinte, por não ter vaso, por não ter nada, ela for bem fininha, ela não forma de novo. Então, quando essa cavidade, a gente sair com o equipamento, a cavidade voltar a encostar uma com a outra, não terá vaso para formar aderência. E por que formou? Porque era um septo, e o septo no meio dele tem vaso. Quem não sabe, septo não é só fibrose, tem parede muscular também, e essa é uma das causas pelo qual vai formar aderência em algumas situações. Então vamos lá, olha que cavidade legal, para quem já não viu lá no fundo, ou para quem gosta, tá? Aqui é o ósseo esquerdo aqui da paciente, passa algumas bolhas. Já disse algumas vezes que eu acho bem legal essa imagem, mas ela não quer, não dá pra gente afirmar que essa tuba é pérvia, só é uma cena bonitinha das bolinhas passando, elas indo lá pro fundo. E a gente vê aqui embaixo, onde estava o septo, a formação já de endométrio. O endométrio cobriu essa parede e já ficou ótima a cavidade. Então as bolinhas passando, fui tentar pegar uma mais de perto, acertei o foco, mas não consegui mais acertar a passagem. Mas tá bonitinha a cavidade. E aqui também. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, né? Aqui é o final do septo. Isso é um comentário importantíssimo. Acabei de ir em 2 eventos em que colegas falaram a mesma coisa. Não tem a necessidade
de você juntar exatamente o corte no fundo até a linha interosticial. E por que isso? Porque, primeiro, se esse fundo aqui tiver até 1 centímetro da linha interosticial, você tornou o útero septado e o útero arqueado. O útero arqueado não tem nenhuma alteração na parte reprodutiva da paciente, que é a mais importante. Então, na hora que você não vai até a linha interosticial, isso reduz a chance de você perfurar o útero. Tá? Então, toma um pouco de cuidado e vocês que avaliarem depois, fala para a paciente não ficar nervosa. O que eu fui aqui fazer? A paciente estava anestesiada, tá? Isso aqui não tinha uma real necessidade de ser feito. Por que eu fiz? Porque ela estava anestesiada e estava lá tudo tranquilo. Então eu aproveitei. No meu exame, que eu vou voltar de novo, que eu elogiei bastante no último vídeo, eu tinha mais de 1 centímetro ainda de distância da linha interosticial, o que me permitia aumentar um pouquinho a cavidade. Então eu acabei soltando um pouquinho mais dessa fibrose que formou de novo. Se eu tivesse no ambiente ambulatorial, eu com certeza não ia fazer isso. Por quê? Porque aqui eu entro já um pouquinho na parte muscular da paciente e isso doeria, tá? A paciente não suportaria. Como ela estava anestesiada, aproveitei para soltar um pouquinho mais. Eu tinha conversado com ela sobre isso e a infertileuta que tinha conversado também tinha pedido. Então olha aqui que belezinha, tá? Aqui dá para ver direitinho, ó, ali, o ósteo direito, aqui escondido o ósteo esquerdo, e a gente traçaria uma linha. Isso aqui não tinha mais do que 2 milímetros de distância, né? Se a gente traçasse essa subidinha que deu. E agora que eu cortei, eu consegui colocar exatamente na linha interosticial, porém, não traz grandes benefícios. Foi mais para solicitação da paciente e da infertilidade que fez o pedido. Então a gente vê que ficou super bonitinho, não tem quase vaso também, foi feito também, foi mais por causa de uma aderência formada na septoplastia. Tá ótimo, perfeito. Ó. Mesma linha aqui que ficou, passei aqui a pinça, cirurgia lindona, perfeito. Na verdade aqui era só para ter desfeito, né? No canal e depois já estava ótimo. Mas tava nota 9,5, ficou agora a nota 9,99. Tá? Ó, que cavidade bonitona. Ficou então bem aqui embaixo, um pouco mais de endométrio, ficou ótimo. E acabei depois aproveitando também, passei a pinça para ver se tinha alguma coisa embaixo, né? Se tinha algum pedaço ainda do septo. Mas não. E aproveitei para fazer aquela biópsia para investigação do endométrio que o infertileuta sempre pede. Então esse vídeo aqui é bem importante para vocês entenderem a necessidade dessa esteroscopia pós em todo o procedimento. Sabe que tem um risco de ter uma aderência pós? Faça esteroscopia. Então seja esvaziamento uterino em questão obstétrica, tá? Isso aí é muito legal, a gente tem uma alta taxa de formação de sinéquia pós-esvaziamento uterino, então oriente a paciente, mais de 40% esvaziou, teve uma perda gestacional, teve um problema placentário, teve alguma coisa que teve que fazer esvaziamento, seja pela nossa pincinha clássica lá de esvaziamento, seja pela aspiração, oriente a sua paciente, se deseja engravidar, fazer uma esteroscopia ambulatorial ou no centro cirúrgico, dá para fazer nos dois ambientes, vão super bem. Tá? Mioma que abriu a cavidade, laparotômico, laparoscópico que entrou na cavidade, faça uma avaliação depois de 30, 90 dias. Achou que a abertura é muito grande? Faça mais para os 90 dias. Mioma submucoso, pegou parede anterior ou posterior, ou os dois que possam encostar, faça esteroscopia. Pegou próximo do orifício interno, perto do istmo, que pode aderir, faça uma pós. Por quê? Porque não adianta colocar DIU, que ele não tem nenhuma literatura que comprove que colocar DIU vai melhorar a sinéquia. Pelo amor de Deus, não vá colocar DIU com medicamento para afastar a sinéquia. Por quê? Porque o DIU com medicamento, a progesterona, atrofia endométrio, deixa ele ainda peladinho e aumenta a chance de encostar. Não coloque DIU com medicamento após algum procedimento que você acha que possa ter formação de sinéquia. Tá? Tem vários, estão toda hora inventando coisa nova, espero que inventem alguma coisa que realmente funcione, mas, por exemplo, os géis não ainda tem uma comprovação que afasta a necessidade de fazer uma esteroscopia. Então não tem por que você injetar alguma coisa lá dentro que vai reduzir 20, 25% de sinéquia, porque você vai ter que obrigatoriamente fazer o procedimento após. E no procedimento após, você vai resolver o problema da paciente soltando essas sinéquias frouxas. Tá? Então,
ficou muito legal. Vou mostrar agora uma outra imagem para vocês entenderem. Vamos lá. Vou mostrar aqui de novo, tá? Então essa aqui era a imagem original, era o ultrassom 3D feito. Mais uma vez, parabéns aí pela qualidade da imagem. E aqui foi feito o seguinte, a gente na primeira cirurgia cortamos exatamente aqui no meio, tá? Por quê? Porque essa distância até aqui dava 1.2, 1.4 milímetros, então tinha muita segurança. Então no primeiro procedimento, no vídeo anterior, eu fui lá e ó, cortei bonitinho aqui em cima, tá? Tem uma outra imagem que também ficou bonitona aqui, tá? Então cortei direitinho e tinha 1 centímetro, quase 1,5 centímetros de segurança. Nesse segundo ponto, o que eu fiz? Ele estava aqui com um pouquinho de abaulamento, eu cortei. Então essa é a imagem que vocês têm que entender, que vocês têm que ter antes de segurança. Ah, mas eu podia ter cortado e deixado ele abauladinho aqui no fundo? Estaria perfeito. Então se você paciente fez exame com o colega e ficou abauladinho aqui embaixo, a distância dessa linha até 1 centímetro está perfeito, tá? Na literatura mostra que a sua chance de engravidar será exatamente igual se ele tivesse vindo retinho aqui em cima. E você, colega, que está com um pouco de dúvida, às vezes não tem esse ultrassom tão bom quanto esse aqui que eu tive e está inseguro, não vá até a linha intersticial. Passa um pouquinho, deixa 5 milímetros, 6 milímetros, tá tudo bem. No segundo tempo, antes de fazer o segundo tempo, você pode fazer um exame novamente para ver que distância que isso ficou, porque a quantificação nesse exame aqui é muito mais fácil do que a gente na esteroscopia, você teria que ter uma reguinha lá dentro para fazer a medida. Existe, mas não é tão comum, tá? Mas facilita muito a sua vida. Vídeo bem legal, vocês podem ver que é funcional, você consegue melhorar a cavidade da paciente, fica uma cavidade normal, e o que todo mundo quando olha, inclusive a paciente, né, viu depois, o acompanhante vê assim que fica abismado pela rapidez da recuperação da cavidade após um procedimento assim tão complexo como a septoplastia. Então, quando a gente tira septo, quando a gente tira miomas grandes, a recuperação da cavidade é muito rápida e também o endométrio recobrindo tudo. Fica muito bonito, fica muito bem e o melhor de tudo, no próximo ciclo menstrual essa paciente está completamente apta a dar sequência na sua tentativa de gestação. Vídeo bem legal, vídeo bom para vocês aplicarem, vídeo para vocês às vezes mostrar para a paciente em que é necessário fazer essa repetição da esteroscopia. Não é nem repetição, a primeira esteroscopia é uma esteroscopia cirúrgica, ambiente cirúrgico, e na segunda pode fazer isso no ambulatório aqui, como a gente faz aqui na clínica City Rinode, a gente tem disponibilidade tanto de fazer em ambiente ambulatorial, sem anestesia, como com sedação em ambiente cirúrgico. Então a gente pode fazer onde a paciente estiver disponível ou onde a paciente quiser, ela pode optar também, tá bom? Teve alguma dúvida, tem alguma crítica, quer falar uma coisa? Manda uma mensagem, manda um direct. No Instagram acaba ficando mais fácil para conversar, mas aqui também eu tento responder sempre que possível as perguntas. Muito obrigado, até a próxima. Tchau!